Olá pessoal, oi pessoal, meu nome é Informativo. Hoje a gente vai gravar um vídeo falando sobre uma nave ouro que me deixou bem interessado, que é Alice in Dreams, que é uma nave ouro que fala sobre um jogo que tem visões, alguma coisa assim. O nave ouro começa com Alice na toca do coelho. E aqui nós vemos que a Alice cai numa toca. Nessa toca tinha. Nós vemos que a Alice caiu na toca. E aqui dá pra ver também que a Alice agora está dentro de uma sala. E nessa sala tem quadros. E esses quadros são quadros onde ela totalmente vai ser guiada por alguma coisa. Vocês vão ver o que eu tô falando. E aqui nós vemos que a Alice tira a máscara. E agora nós vemos que a Alice começa a ter visões, alguma coisa assim. E, a- e agora nós vemos que a Alice é guiada pelo coelho para outras dimensões, ou outras visões que ela vai ter. E agora nós vemos que a Alice tira a máscara para sonhar, para ver aquelas visões lá. E agora nós vemos um processo, que é o processo de lobotomia. Esse processo é um processo que a Alice vai estar passando nesse negócio que eu estou negociando. Vocês vão ver o que eu estou falando. Vixe. E agora, e agora nós vemos que a Alice caiu na outra dimensão, numa outra visão. E agora nós vemos que a Alice está com as figuras. E essas figuras, eles estão. As figuras que a Alice está vendo nessa visão aqui. E agora nós vemos que a Alice está fazendo uma apresentação. Fazendo uma apresentação. E agora nós vemos que a Alice foi para outra dimensão.
foi para uma dimensão onde que ela estava vendo, outra visão. E agora nós vemos que a Alice foi para outra dimensão também. E aqui dá pra ver, e agora dá pra ver que a Alice, dá pra ver que isso daqui era esse aqui era a Alice, esse aqui que era a Alice. Isso daqui era a Alice. Esse aqui era a verdadeira Alice. Esse aqui era como a Alice se via. E agora nós vemos uma mensagem que diz: eu não estou, eu não estou louca, porque ainda tenho que tomar essas pílulas. Eu não estou louca, eu não estou doida. E aqui nós vemos a imagem se quebrando. E aqui nós vemos uma outra cena. Alice. 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 E aqui nós vemos que a Alice acordou. E que já dá pra saber que a Alice não é uma pessoa normal. Que a Alice é uma jovem que vê visões. A Alice é uma pessoa que, como é que fala? Que vê visões. E essas visões traz ela para outras dimensões. E essas dimensões são o que ela vê, o que ela faz. E também dá pra ver também que essas visões são coisas que a Alice vê. E que depois de eu ter fazendo aquele procedimento tudinho, ela viu aquelas visões lá, e essas visões estão na sua mente. Cada vez que ela fecha seus olhos, essas visões ficam dentro da sua cabeça. E ela é uma jovem conturbada também, dá pra ver. Oxi! Eu conturbada também. E aqui dá pra ver que agora a Alice está tendo procedimentos. E um desses procedimentos é a lobotomia. É um procedimento onde ela está passando por causa dessas visões aí que eu disse. E agora nós vemos que a Alice está com esquizofrenia. Dá pra ver que a Alice está com esquizofrenia. E também dá pra ver que a Alice está passando por problemas por causa dessas visões. Alice, essa jovem aí é Alice. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E aqui nós vemos outra visão, depois daquela. Nós vemos que a Alice está em outra visão agora. E essa visão, ela está dentro de uma casa, ou uma mansão. Vocês vão ver o que eu estou falando.
E agora nós vemos que a Alice está chorando no espelho. Nesse espelho, e agora nós vemos que a Alice está chorando no espelho. Depois disso, a Alice toca nesse espelho. E agora nós vemos que a Alice está em outra visão. E nessa visão, a Alice estava vendo coisas. E agora nós vemos que a Alice acordou daquela outra visão. E que ela estava. E agora que ela acordou dessa visão, ela foi para uma outra visão da mesma que ela estava. E agora nós vemos uma poção que está escrito me beba, drink me beba. E agora nós vemos que a Alice bebeu, não sei porquê. E agora nós vemos que a Alice está em outra visão, sem ser aquela da mansão. E que ela encolheu. E agora nós vemos que ela está em outro estado depois desse. Nós vemos que a Alice agora está em outro estado. E agora nós vemos que a Alice está em outro estado agora. E agora nós vemos objetos de jogos falando com a Alice. Ele está dizendo, e a palavra que ela diz é essas visões, nessas visões ou essas coisas dessa mente estão te comendo lentamente. Ou significa que a Alice não estava bem por causa daquelas visões. E aquelas visões estavam totalmente devorando ela. Significa que o negócio da Alice estava totalmente, como é que fala? Alice não estava bem por causa daquelas visões e aquelas coisas que ela estava vendo. E aqui nós vemos que a Alice está em outra visão. E nessa outra visão, agora ela está vendo uma casa na floresta. Agora nós vemos que a Alice viu uma casa na floresta. E agora ela vai entrar para essa casa. E essa casa era de duas gêmeas que ia fazer uma apresentação. E agora nós vemos a apresentação das duas. E nessa apresentação as duas se dividiram por inteiro.
Agora nós vemos outra visão da Alice. Agora nós vemos dois rostos das duas irmãs. Só que de um jeito, de outra forma. Sem ser aqueles rostos lá. E agora nós vemos que a Alice está em outra visão. Nessa visão nós vemos que existe um ovo lá. Um ovo que está sentado. E ele diz uma mensagem para Alice. Nessa visão aqui. E ele disse: poucos guerreiros que ficam nessa batalha. Poucos guerreiros que conseguem acabar com essa mundo. Poucos guerreiros que negócio. E depois dessa cena, o ovo totalmente se despedaça. Se despedaça nessa visão que a Alice está tendo. E agora nós vemos que a Alice está indo para um outro lugar, uma outra visão. E esse lugar é um castelo, onde nós vamos ver uma rainha caída. Agora nós vemos a Alice que entrou no castelo. E agora nós vemos que a Alice viu uma rainha caída dentro do lugar onde ela estava vendo a visão. E agora nós vemos que a Alice viu a rainha caída. Só que depois disso nós vemos que ao invés da sua cabeça estava a cabeça normal da coroa, estava uma cabeça de uma outra criatura, que era uma ovelha. E ali nós estávamos vendo que o demônio totalmente estava botando outra coisa na mente da Alice, ou alguma coisa assim, que a Alice estava sofrendo com essas visões. Ao invés dela ver isso, ela viu outra coisa, ou sei lá. E agora nós vemos que a Alice estava sofrendo com aquelas visões por causa do demônio. Porque o demônio estava botando aquelas visões na Alice e ela não estava conseguindo acabar com as visões que ela estava tendo. Entendeu? E o demônio estava, como eu falo, pondo coisa na cabeça dela para ficar com esquizofrenia. E agora nós vemos que a Alice mudou totalmente por causa daquelas visões e aquelas coisas que aconteceram anteriormente. E agora nós vemos que a Alice está em outro lugar. Agora nós vemos que a Alice olha no espelho e vê outra coisa. E agora a Alice vê que ela é uma pessoa. Ela não é a pessoa que ela se vê realmente. Ela não é uma pessoa esquizofrênica, que ela não é uma pessoa louca da cabeça. É uma pessoa que pode acabar com todas as coisas que vêm pela frente, pela vida dela. Logo depois, nós vemos o objeto daqueles procedimentos e depois nós vemos uma espada para acabar com todo o sofrimento daquelas visões que a Alice estava passando.
E essa espada era uma coisa para acabar com todas aquelas visões e toda a esquizofrenia que a Alice estava tendo naquele momento, que ela não aguentava mais isso. E agora nós vemos que a Alice está numa escada. E agora nós vemos que essa escada leva ela para outro lugar. Agora para um outro lugar, onde nós vemos outra cena de uma mulher deitada numa cama. E agora nós vemos que esse lugar é o porão do subconsciente. E aqui nós vemos a imagem da Alice se vendo realmente como ela é, realmente como ela está. Ela não está bem, a Alice não está bem por causa dessas coisas, por causa que o demônio acabou pegando ela, acabou botando coisas na cabeça dela e por isso que ela está da forma que ela está. E se não acabar com isso, o demônio vai acabar controlando a cabeça dela e os sentimentos e até as visões dela também. Igual está aí. E agora nós vemos o demônio que estava tentando fazer alguma coisa para ela, para impedir que isso acontecesse. E ele pergunta, Alice, quem é você? Ou significa que o demônio está perguntando para Alice, quem é você de verdade? Você é essa Alice de verdade? Você é a Alice que tem esquizofrenia. Você não é a Alice que é a Alice, como é que fala? A Alice que você vê. Você é a Alice que você vê nas visões só. E agora nós vemos. E agora nós vemos que a Alice podia se defender, já que ela estava com a espada para acabar com todo o acontecimento que ela estava tendo. E agora ela acabou matando o demônio. Matando ele. E agora nós vemos que a Alice acabou matando o demônio que estava botando visões na cabeça dela e coisas na cabeça dela que ela não podia fazer nada. Perguntando aquelas perguntas que eu disse anteriormente. E ela acabou matando ele por inteiro. Assim matando o demônio. Para acabar com tudo aquele sofrimento e aquela esquizofrenia por causa daqueles procedimentos que ela estava tendo. Agora ali segura uma cabeça. Ela vira uma rainha, que é a rainha vermelha, que está vestida de vermelho. Nós vemos que ela segurando a cabeça de um demônio. E agora nós vemos também que todo aquele sofrimento cessou, já que aquele demônio era a coisa mais difícil de se derrotar por causa daquelas visões que Alice estava tendo. E agora nós vemos que Alice finalmente podia descansar ou cochilar normalmente. Na minha teoria, Alice in Drinks não é apenas só um análogo de horror. Alice in Drinks também é um análogo de horror que conta a história de uma jovem que tem problemas esquizofrênicos
E que também, às vezes, a esquizofrenia pode ter, às vezes, as coisas têm fim também. Na minha teoria, esse Anagalhorro fala muitas coisas de esquizofrenia, muitas coisas que, muitas visões assim, e também muitas coisas que você acha que não podem acabar, na minha opinião. E na minha opinião também esse Anagalhorro é bom. Em algumas partes dele fala muito sobre coisas assim, muito negócio. Mas depois nós vemos que a Alice consegue matar aquele demônio, que era o demônio da esquizofrenia. E pra você que não sabe, esse Anagalhorro aqui, ó, esse Anagalhorro é do XP Gold, pra você que não sabe. É do mesmo canal que criou o Anagalhorro chamado Dexter e o Perro. É o mesmo Anagalhorro que fez a mesma obra. Espero que esteja continuações essa obra aí, Alice in Dreams. E espero também que o XP Gold faça mais animações para a gente. Mais horrores aí. Enquanto isso, esperamos. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like.